Muito bem. É muito comum a gente ouvir falar na Umbanda, na Quimbanda, muitas pessoas falarem: ah, Maria Padilha foi uma rainha espanhola, né? E essa simbologia da Padilha em relação à Espanha é muito comentada. Desde sempre, né? Desde que eu me entendo por gente, sempre ouvi falar nisso. Com a possibilidade da internet e tudo mais, realmente descobriram que existiu uma pessoa, lá em 1334, se eu não me engano, Espanha, Idade Média, existiu uma cortesã de um rei. O rei, ele se chamava Dom Pedro I de Castela. É o período de 1334 a 1369. Essa cortesã chamava-se Maria Padilla, porque a palavra Padilha, como a gente fala, está aportuguesada. O espanhol é Padilla, com dois L's. Maria Padilla. Maria Padilha se tornou uma lenda, se tornou um mito muito importante, porque ela era cortesã do rei e o rei era completamente apaixonado por ela, e ela se tornou uma pessoa muito influente na corte espanhola da época, inclusive determinando ao rei o que ele iria fazer ou deixar de fazer, quais as guerras que ele iria travar, como iria administrar o reino, e inclusive foi ela que orientou o rei Dom Pedro I de Castela a se casar, né, com Branca de Bourbon, do reino da França, para fazer a aliança Espanha-França na época. Ou seja, nós temos aqui o símbolo, o perfil de uma mulher sedutora, bonita, obviamente, extremamente inteligente e com poder de sedução e de convencimento tão grande que era considerada uma feiticeira da sedução, uma feiticeira do convencimento, né? Claro que tudo isso vem acompanhado de beleza, inteligência e tudo mais. Muito bem, essa mulher entrou para a história da cultura espanhola. Até hoje tem o túmulo dela na igreja matriz de Sevilha, capital da Andaluzia, na Espanha. E de forma curiosa, muitos brasileiros vão, hoje em dia, na matriz da igreja, em Sevilha, acender vela no túmulo dessa senhora, que já tem o quê? Mais de, 400 anos, né? E muitas pessoas acham que ali está a entidade, Maria Padilha. É até comum a gente ver no YouTube aí vídeos, o túmulo da Pombagira, o túmulo da Maria Padilha. E não é a entidade Maria Padilha que está ali. O que está ali foi uma pessoa que em 1334 teve essa história fantástica e isso atravessou séculos, né? E por que que isso atravessou séculos? Por que que essa história seduziu e seduz tantas pessoas em relação a esse mito? Pois numa época em que as mulheres tinham que ser submetidas à força do homem, eram muitas vezes subestimadas em vários sentidos, ela, através de seus talentos de beleza, de inteligência, que muitas vezes era considerado feitiçaria, conseguiu seduzir o homem mais poderoso da Europa e conseguiu, inclusive, influenciar, dar ordens nesse homem mais poderoso da Europa. Nós vamos ver que esse mito da mulher sedutora, bonita, inteligente e que domina homens poderosos percorre a história da humanidade. E esse mito que nesse caso começa na Espanha, ele vai se refletir no Brasil, daí sendo de base o mito da Maria Padilha, como nós conhecemos como entidade. Mas nós vamos conversar bastante sobre esses detalhes. Por enquanto, estamos falando da senhora Maria Padilha, rainha, diamante a rainha do rei da Espanha. Em homenagem a esse mito da espanhola Maria Padilha, todas as nossas aulas eu vou citar algumas referências da nossa entidade querida Maria Padilha em relação ao tarô do grande pintor espanhol Salvador Dalí.
Então eu vou mostrar para vocês cartas do tarô do pintor espanhol Salvador Dalí em referências a cada situação que vamos falar aqui de Maria Padilha. É uma homenagem minha à cultura espanhola, a essa senhora espanhola de 1334. E claro, o tarô, um dos maiores instrumentos de magia, nós vamos usar o tarô de Salvador Dalí, talvez um dos maiores pintores da cultura espanhola. Vamos começar então, Maria Padilha, Amor e Riqueza, a carta dos amantes de Salvador Dalí, representando o amor, as magias de amor e sedução, e por sua vez, a carta da Roda da Fortuna, representando a prosperidade e a riqueza. É isso aí. O reino da lira, na Quimbanda, está associado ao antigo mito grego, que era o mito onde os deuses gregos tinham filhos, que eram metade deuses, metade humanos. Hércules é o mais famoso deles, por exemplo, né? E o deus do sol, Apolo, teve um filho chamado Orfeu, tá? E Apolo, que é o deus do sol, ele é a fonte inspiradora das artes, da música, de tudo isso, né? Então ele deu uma harpa, uma lira, que é um tipo de harpa, a Orfeu. E essa harpa tinha o poder de acalmar e de harmonizar absolutamente tudo ao seu redor. Ela acalmava os animais, acalmava os demônios, harmonizava e apaziguava absolutamente todas as forças, tudo que existia ao redor. Orfeu se apaixonou por uma mulher chamada Eurídice. E Eurídice, uma vez sofreu um atentado, sofreu um abuso, né? Para usar uma palavra melhor, uma tentativa de abuso, ela saiu correndo pela floresta, ela caiu e morreu, bateu com a cabeça e morreu. Orfeu, quando soube disso, ficou absolutamente, profundamente triste e em depressão. Dentro dos mitos gregos, os mortos iam para o Hades, para a dimensão espiritual dos mortos, né? Orfeu, então, tendo em seu poder a lira, desceu ao plano subterrâneo, desceu as covas, né? As grutas, né? Exatamente do reino inferior, do reino espiritual dos mortos. Mesmo sendo absolutamente perigoso ir num local como esse, com a sua harpa, ele descia tocando e o som da harpa acalmava todas as sombras, os mortos, os demônios, todas as forças ruins, acalmando até mesmo o próprio Deus do inferno, o Deus dos mortos, o Hades. Orfeu, então, pediu a Hades que devolvesse Eurídice para o plano físico, que devolvesse Eurídice para a Terra. Ao que Hades, então, influenciado pelos sons da lira de Apolo, tocada por Orfeu, aceitou, mas fez uma seguinte condição. Tudo bem, Eurídice pode ir com você para o plano da Terra, mas você vai andando na frente e ela vai andando atrás de você. E você não pode olhar para trás. Você não pode olhar para trás. Se você olhar para trás, o trato está desfeito. Eurídice imediatamente vai retornar para o plano dos mortos. Orfeu, então, aceita a ideia, né? O pacto. Dessa forma, então, ele vai subindo, mas quando está quase saindo, ele ficou na dúvida, ele ficou cismado. Pô, não dá para confiar no Deus dos infernos, né? E agora, eu olho para trás ou não olho? Porque, de repente, eu estou andando esse tempo todo aqui e ela não está atrás de mim, estou sendo feito de bobo, né? Estou sendo enganado. E agora? Ele, na dúvida, então, quase saindo da região sombria, ele olha para trás e a Eurídice estava lá. Estava lá andando atrás dele. Na mesma hora, Eurídice foi puxada de volta para o plano espiritual inferior e ele não teve outra opção a não ser sair e aceitar que não tinha mais como rever a sua amada Eurídice.
Dessa forma, então, ele entra em depressão, e como ele era filho do Deus Sol, ele era muito bonito, algumas outras deusas queriam namorar com ele, mas ele não queria mais saber da vida, ele acabou sendo morto. Tá? Bem, esse é o mito de Orfeu e Eurídice, que virou até samba, tem até filme, e tem uma linda música chamada Manhã de Carnaval, que fala do mito de Orfeu e Eurídice trazido para o Rio de Janeiro, para o mundo do carnaval. Muito bem. E o que isso tem a ver com a ideia da quimbanda e do tranca-rua? A ideia é que existem instrumentos que podem exercer influência e dominar forças espirituais, mesmo as mais negativas. A lira aqui, ela é um símbolo. Como nós vamos ver mais à frente, especialmente o tranca-rua da lira, a lira é um símbolo de comunicação entre o plano espiritual e o físico. E também é a ideia de que a música é capaz de apaziguar, de harmonizar todo tipo de negatividade. São várias as entidades do reino da lira e de várias outras dimensões espirituais, que inclusive a gente vai, no decorrer do nosso curso, vai falando também sobre outras dimensões quando falarmos sobre os caminhos de tranca-rua. Tá bom? Então, desse início, eu estou colocando a vocês peças. Peças, eu estou montando um quebra-cabeça, eu estou montando uma história, para vocês irem entendendo passo a passo os fundamentos de tranca-rua. Tranca-rua foi a primeira entidade, assim se afirma em muitas tradições da quimbanda, tá? A quimbanda não é uniforme, algumas outras famílias e tradições podem ter outras histórias, mas normalmente se diz que tranca-rua foi a primeira força espiritual que foi dada autoridade pelo maioral. O maioral é a força suprema da quimbanda, que muitas pessoas confundem com o diabo, mas não é o caso, tá? Apesar que a gente mais à frente vai entrar em maiores detalhes em relação a isso. Então, tranca-rua é essa força primordial aonde foi dada poder e autoridade através do maioral para estabelecer e fundar o reino da lira, os reinos da quimbanda, de uma forma em geral. O provérbio cigano dessa nossa aula é o seguinte: a vida é uma grande estrada, a alma é uma pequena carroça e a divindade, Deus, é o carroceiro. Esse é um provérbio cigano. Muito bem. Vocês vão ler direitinho todas as informações aqui, históricas, mas eu vou comentar com vocês o seguinte: o povo cigano, deixa eu só ver aqui, ele tem a sua origem na Índia, tá? E a bandeira cigana que vocês vão ver aqui na página 11, ela tem 3 cores. O azul, que representa o céu, a espiritualidade, e a ligação com a mente consciente e o inconsciente. O verde, que representa a natureza, que oferece energia que alimenta a vida. E a roda vermelha, que simboliza as estradas percorridas, as dificuldades superadas, a transformação em movimento. Aí, no texto diz que alguns teóricos falam que essa roda representa os 16 principais clãs ciganos, originários do povo cigano, na Índia, tá? Outros dizem que essa roda homenageia os 16 primeiros países a aceitar o povo cigano como raça. Tudo bem, isso está tudo aqui no livro, no PDF. Mas eu vou comentar com vocês uns outros fundamentos que não são necessariamente de historiadores, mas que a espiritualidade ensina, né? Bem, como eu disse, o povo cigano, ele se origina na Índia, tá? Se vocês pegarem a bandeira da Índia, do país Índia, vocês vão ver que tem uma roda muito parecida com a roda da bandeira cigana no centro da bandeira da Índia, tá? Essa roda que está na bandeira da Índia, ela representa um chakra. O que é um chakra? Muita gente já ouviu falar nos chakras, eu vou explicar aqui de uma forma simples.
Os chakras são pontos energéticos no corpo humano, que afetam tanto o corpo físico, o corpo emocional, como o corpo espiritual. Existem milhões de chakras no corpo humano, mas são 7 os mais famosos. Qualquer pesquisa no Google você vai ver sobre os chakras. A gente vai ver meditação, yoga, né? Sempre se fala sobre os chakras. Nós vamos ter o chakra básico, que envolve a vida material, o chakra da pelvis, o chakra umbilical, o chakra cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Esses chakras, então, são centros energéticos de fluidez, de energia vital, tanto no plano espiritual, como no plano mental, como no plano físico do ser humano. Aquela roda que está na bandeira da Índia, ela é um chakra, ela é um centro vital de força energética e espiritual, representando e associado ao chakra da matéria, ao chakra da vida material. No Ocidente é muito comum as pessoas colocarem o plano espiritual acima e sendo mais importante que o plano material. Mas entendam, se nós estamos aqui na Terra, se a Terra é meu lar, como diz o ditado cigano, é justo e digno que tenhamos uma vida terrena e uma vida material digna e positiva em nossa vida. A verdadeira espiritualidade não nega a vida na matéria, ela abençoa a vida na matéria para que tenhamos uma vida material plena, feliz e satisfatória. Portanto, essa roda da carroça cigana, que está na bandeira cigana, que está relacionada ao número 16, ela, dentro de uma visão mais espiritual, mais dentro da magia, já estamos começando já a aprender os fundamentos da magia cigana. Está, na verdade, relacionando a combinação dos 4 elementos entre si, que é a base da antiga alquimia, que é a combinação dos elementos: água, terra, fogo e ar. Então, essa roda cigana dos 16 aros, digamos assim, ela está falando do fogo, que na magia representa a força de vontade, o plano espiritual do ser humano. Está falando do ar, que na magia cigana representa o plano mental, das ideias, do pensamento. Está falando da água, que representa as emoções, os sentimentos. E está falando da terra, que é o plano material, a vida material do ser humano. E isso no ser humano é colocado a cabeça é a região do fogo espiritual no ser humano. O tórax é a região do ar, do pensamento, do intelecto. Quando precisamos estudar, nos preparar para um concurso, aumentar a nossa sabedoria, trabalhamos com o elemento ar e com a respiração. Por isso que, por exemplo, o yoga, que é uma tradição da Índia, trabalha na meditação com a respiração para ativar esses chakras, esses pontos energéticos. Da mesma forma, a água, os sentimentos, as emoções, está relacionada ao ventre, à barriga. E a terra, que é a vida material, está relacionado da cintura para baixo. Então, no próprio corpo humano temos o equilíbrio: água, terra, fogo e ar. Esses 16 aros da roda cigana é a combinação do fogo, do fogo do ar, do fogo da água, do fogo da terra. Ou seja, a força e o poder, a força de vontade do fogo puro, a força de vontade do pensamento, fogo do ar, a força de vontade das emoções, do sentimento, fogo da água, a força de vontade aplicada à matéria, à realização da vida material, o fogo da terra. E assim sucessivamente. No decorrer do nosso curso, a gente vai aprofundar dentro dessa profunda alquimia, que são os 16 caminhos das combinações dos elementos, representados aqui pela roda cigana. Essa roda que gira, ela é o chakra do mundo, da combinação dos elementos água, terra, fogo e ar entre si, nos dando, portanto, 16 caminhos. Nesse sentido, nos lembra também os odus de Ifá, que são 16 odus, que se vão se multiplicando e assim sucessivamente. Muito bem. Nós temos aqui na página 13 o simbolismo da roda.
A roda é o círculo. O círculo representa Deus, a divindade. Portanto, tudo aquilo que é representado dentro de um círculo tem uma representação sagrada e divina, né? Então, aqui diz o conceito, o grande símbolo geométrico do povo cigano é o círculo raiado, que é esse que a gente estava falando, representando a roda da carroça que gira pelas estradas da vida, né? Então, você tem a combinação dos elementos se harmonizando dentro do círculo, portanto, é a força da vida em todos os sentidos, tá? Então, essa é uma apresentação, um entendimento sobre o simbolismo da bandeira cigana. Vocês vão ver que toda a magia cigana, os altares que nós vamos falar aqui, tá? É interessante que você tenha a imagem da bandeira cigana, assim como também de Santa Saracari, que nós vamos falar mais à frente, e outros simbolismos. Uma das formas mais simples de você trabalhar com as oferendas e as ritualidades ciganas, aqui vocês vão aprender muitas formas diferentes. Já estou ensinando logo a básica, que é o que vai caracterizar que é uma magia cigana, né? Por exemplo, eu quero fazer uma oferenda para pombagira cigana. Aí você vai lá, pega farinha de mesa, põe dendê, mel, faz um padê e coloca 7 rosas vermelhas e acende 7 velas vermelhas. Essa é uma magia cigana? Não. Essa é uma magia de pombagira. Essa é uma magia de quimbanda, tradicional para pombagira. O que vai caracterizar que é uma oferenda para a pombagira cigana? Porque, como eu disse, ela antes de ser pombagira, ela é uma cigana. Então, como nós podemos ter certeza que estamos evocando a pombagira cigana? Tudo bem, você vai fazer uma oferenda de pombagira, de padê, farinha de mesa, mel, dendê, rosas, cigarrilhas, perfumes, bebidas. Aqui você vai aprender dezenas e dezenas de oferendas próprias. No entanto, o que vai caracterizar que é o fundamento da magia cigana é que ao redor desta oferenda você vai fazer um triângulo em volta da oferenda, com uma vela azul, uma vela vermelha e uma vela verde. São as cores da bandeira cigana. Portanto, a oferenda dentro de um algidar, mesmo que seja uma oferenda típica de pombagira, observem, mesmo que seja uma oferenda típica de pombagira, por ela estar dentro do triângulo, com as 3 velas coloridas da cor da bandeira cigana, caracterizou que é uma oferenda para a pombagira cigana. Essas 3 velas, vela azul, verde e vermelha, são a assinatura da cultura, do povo e da magia cigana. Gostou? Isso é só o primeiro fundamento. Isso é só o primeiro fundamento que a gente está falando aqui da prática da magia cigana, ok? Mas uma das questões muito interessantes é que, ao nós falarmos dessa nossa coleção brasileira, sobre Maria Padilha, Tranca-Rua, a Cigana e agora os Malandros, o próprio nome já diz, a coleção brasileira está falando do Brasil, da cultura do Brasil, da espiritualidade do Brasil. Portanto, é necessário que a gente dê alguns passos atrás na história para entender essas manifestações espirituais, porque as manifestações espirituais começam na cultura. As manifestações espirituais usam a cultura para acessar o povo, para falar a linguagem do povo. Nossas manifestações espirituais do Brasil têm o sotaque do Brasil, as palavras dos brasileiros, o idioma do povo, a linguagem popular. No entanto, dentro dessa aparente simplicidade, nós vamos aprender que existem uma série de segredos nas entrelinhas dessas palavras aparentemente simples,
nas vírgulas e pontos e interrogações desses textos tão tradicionais do nosso povo. Um deles, nós vamos começar agora falando sobre a questão Zé Pilintra, origem e catimbó. Obviamente, nós precisamos entender as raízes de uma pessoa para que possamos entender aquilo que a pessoa é, a sua raiz, aquilo que formou a sua base. Portanto, nós precisamos entender um pouco do que é o catimbó, para que possamos entender o que é o mestre Zé Pilintra. O catimbó, a palavra catimbó em tupi-guarani significa fumaça do mato ou vapor de erva. É uma prática espiritual voltada aos ancestrais do Brasil e aos encantados da natureza do Brasil, particularmente na região norte e nordeste. Dentro do catimbó, nós vamos ter algumas linhas de trabalho baseadas no mundo dos encantados, assim como também os mestres, os caboclos, os tronqueiros, os reis, os encantados da Jurema e outras entidades. Então, muitas pessoas acham que, ao conhecerem o mestre Zé Pilintra na Umbanda ou na Quimbanda, acham que é aquilo ali da Umbanda e da Quimbanda que representa o malandro. E não, nós só vamos entender realmente essas entidades se formos às suas origens. E nós temos as origens o catimbó e a Jurema. Claro, não é a proposta desse nosso curso um curso especial sobre o catimbó ou sobre a Jurema. Qualquer um aqui poderá desenvolver seus estudos sobre as práticas espirituais do catimbó e da Jurema. Mas é importante entendermos quem é o mestre Zé Pilintra. E esse mestre Zé Pilintra, ele é um mestre ancestral da prática espiritual do catimbó e da Jurema no Brasil, com grande influência da relação do Nordeste. Nesse texto diz que o homem José Pereira dos Anjos nasceu no sertão de Pernambuco, mas que devido à seca, ele e sua família foram obrigados a se mudar para o Recife, ou seja, a cidade grande. Então, nós estamos falando de uma cultura rural, de uma cultura do campo. A palavra catimbó, fogo, fumaça de mato, não é isso? Então, estamos falando do campo, do interior. De uma família que, devido às dificuldades do interior, tem a necessidade de se mudar para uma capital, no caso Recife, uma capital urbana, ou seja, completamente diferente da vida do interior, da cultura do interior. As cidades grandes possuem toda uma vivência, toda própria, bem diferente do interior, e isso em qualquer lugar do mundo, tá? Sempre é assim, todo e qualquer lugar do mundo. E, nessa lenda, se diz que ele teve uma perda brusca e precoce da família. A família dele morreu em Recife. E ali ele se viu obrigado a morar na rua, trabalhando como garoto de recados e dormindo ao relento. Por isso cresceu em meio ao ambiente noturno, jogatinas e a arte da sedução. Aqui muita gente confunde o José Pereira dos Anjos como o chefe de família dessa família, quando aqui na verdade a gente vê que ele era um filho, ele era uma criança. A família toda dele morreu e ele, criança, foi crescer na rua, especialmente no ambiente noturno, envolvido com jogatinas e a arte da sedução. Então nós estamos falando para posicionar o personagem de uma família que sai do campo, vai para a cidade grande, sem estrutura, sem condição de viver, sofre uma grande tragédia e esse menino cresce no ambiente já da cidade grande como pôde,
dentro da noite e dentro desse mundo noturno das cidades grandes. Portanto, esse jovem mistura em si tanto a cultura rural, a cultura do interior, como a cultura da cidade grande. Ele cresce num ambiente noturno, em meio a jogatinas e a arte da sedução, e dizem que ele era muito habilidoso com facas. Prosseguindo então a famosa lenda, ainda jovem teria decidido mudar-se para o Rio de Janeiro, uma capital maior ainda, onde rapidamente ficou famoso nas áreas boêmias. Andava trajado de terno branco, gravata vermelha, chapéu panamá e uma longa bengala. José dos Anjos teve um destino trágico, foi assassinado com um golpe nas costas. Muito bem. Vamos agora entender o fundamento verdadeiro por detrás da lenda, aquilo que está nas entrelinhas. Primeira coisa, quem faz o meu curso Magia Prática e Exu Catiço já sabe que é no nome das nossas entidades queridas que está o segredo da magia e da ancestralidade dessas entidades. Esse personagem, ele tem o nome de José Pereira dos Anjos, não é à toa. Veja bem, ele está relacionado a uma prática religiosa do Catimbó e da Jurema. Inclusive, naquela época, isso muitos anos atrás, a gente vai situar historicamente depois, o Catimbó era mal visto. O Catimbó era visto como uma força espiritual negativa que se colocava de forma oposta à Jurema, que era uma força espiritual positiva. Hoje em dia não, hoje em dia o Catimbó é uma religião assumida, estruturada, e todo esse preconceito já se foi quebrado, né? Mas nós estamos falando então de um jovem que vem de uma origem do campo, de uma origem rural e religiosa. Um tipo de religião, um tipo de prática espiritual associada à folha, à floresta, ao mato. Tá? Anotem isso. Agora vamos entender o segredo por detrás da entrelinha. A palavra José. A palavra José significa Deus acrescenta. Então, o próprio nome dele já traz uma correlação com uma força espiritual divina, onde essa força divina acrescenta, ela contribui. Pereira. Pereira é o nome de uma árvore. As árvores são símbolo de ancestralidade. E, por sua vez, dos anjos, significa dois mensageiros. A palavra anjo significa mensageiro. Então, se a gente for entender o segredo por detrás do nome José Pereira dos Anjos, nós vamos observar que Deus acrescenta pela árvore ancestral e pelos mensageiros espirituais. Esse é o significado oculto do nome José Pereira dos Anjos. Deus acrescenta através da árvore ancestral dos mensageiros espirituais, dos anjos. Portanto, o nosso mestre Zé Pilintra, baseado na sua origem como o código espiritual José Pereira dos Anjos, ele é um ancestral que é um mensageiro espiritual com a função de acrescentar através da força de Deus forças positivas em nossa vida. Esse é o verdadeiro significado de José Pereira dos Anjos. Quanto à história em que ele vem do interior para a cidade grande, na realidade nós estamos falando da própria espiritualidade do campo. O Catimbó e a Jurema, quando chega na cidade grande, quando a espiritualidade do interior e do campo chega na cidade grande, ela sofre mudanças, ela sofre, na verdade, grandes violências que alteram a prática espiritual, trazendo uma nova realidade para aqueles praticantes. Uma outra coisa muito importante nessa lenda demonstra que a espiritualidade do campo
ou seja, os mensageiros da árvore ancestral, que vêm acrescentar a força divina em nossa vida, não têm nenhum preconceito com a realidade de seu povo. Se o seu povo passa fome, sofre violência, se o seu povo é obrigado a perambular pela rua, a sobreviver na noite, às vezes tendo que se defender, às vezes através da jogatina, às vezes através da sedução, nossa espiritualidade ancestral não nega isso, não tem nenhum tipo de preconceito e, muito pelo contrário, entende o sofrimento de nosso povo, entende o sofrimento e a dificuldade dessas pessoas e traz Deus, através da árvore da ancestralidade, para essas pessoas. Portanto, a nossa igreja é um mato. A nossa força espiritual de comunicação com a divindade é a fumaça do mato. É literalmente o vapor da erva, o catimbó. E isso é para todas as pessoas, sejam elas pessoas de bem, entre aspas, pessoas que seguem os códigos sociais ou pessoas que são obrigadas a sobreviverem dentro de uma sociedade cruel, aonde é necessário ter coragem, sabedoria e muita malandragem para não ser vítima dessa própria realidade tão dura e difícil.